boa noite para você que está aqui acompanhando a gente, mais um podcast. Estamos aqui e olha só quem apareceu, Ana, maravilhosa. Não. Especialmente pro aniversário. Hoje é aniversário do querido Pref. Estamos de bolo. A quantidade de vela que está aumentada aqui, gente. Cada vela significa quantos anos? Nunca! Não vai fazer uma coisa dessa pra mim. Gente, olha o bullying, gente. Olha o bullying aqui, olha o bullying aqui. Assopra já ou não? Calma aí, a gente tá muito feliz porque você tá aqui, porque hoje é um dia especial. E o nosso convidado de hoje também é muito especial. Exatamente. Adivinha quem é? Adivinha? Nada mais, nada menos que José. Josué. Errou. Errei o nome e a idade. Você não tá grávida? Porque a Ana disse que quando fica grávida, fica como? Mas o cérebro de mãe nunca mais é o mesmo depois. Tá, então deve ser A teoria. Ricardo. Eu acho engraçado quando me chamam de José, dá a impressão que tá chamando meu pai. Eu não costumo meu nome é Josué, gente. Não tem jeito. Meu pai. Vamos chamar ele de Josué o tempo todo. Brincadeira. Tô brincando. Eu tô com medo dessa live, gente. Eu nunca me preocupei com entrevista, mas hoje. Pois deveria, né? Hoje eu estou preocupado. Hoje, Nada porque mais elas justo. vieram completinhas. Isso que me. Inspiradas. E a gente vai comer bolo depois. A gente tá animadíssima. E o bolo tá lindo, gente. O bolo tá lindo. Foi muito gostoso receber essa surpresa de vocês. Viu? Aproveita De e já verdade. deixa seu parabéns pro Ricardo aqui, nosso querido Ricardo. Já escreve as felicitações aí, que a gente vai estar lendo tudo, né? Tudo ao vivo a gente vai estar lendo. Tudo ao vivo aí. Gente, eu fiquei, de verdade, falo de muito coração, fiquei assim muito feliz e vocês fizeram uma surpresa pra mim um pouquinho antes aí, chegando aí, né? E a hora que eu olhei aquilo, eu falei, não, elas não fizeram isso. A Fernanda disse que estava escondida com o bolo. Foi difícil esconder dele, né, Fê? O Pesto ficou andando pra lá e pra cá. Ficava quieto. Eu acho que tem que assoprar a velhinha. Vai, senão vai Vai, acabar porque a essa do vela. mês já... Sabe por que essa tá acabando? Porque ela não existe, na verdade. É isso, ela não existe, tá? Nada mais justo do que entrevistarmos o entrevistador. É verdade. Fiquei Hoje vai muito ser honrado assim. com o convite de vocês, de verdade. Ficou com medinho, Foi, eu queria tentei fugir. trocar o convidado Tentou. um monte de vezes. Foi mesmo. Eu falava assim, Carol, eu tenho uma pessoa que eu quero... Não, Ricardo, Vai é ser você. semana que vem essa Eu falei, pessoa. não, mas Carol, não, é você. E não adianta fugir. Ela não deixou, literalmente. Mas todo mundo já conhece a minha história. Não, você vai contar Falei. a sua Eu história. falei, todo mundo já conhece minha história. Não, você vai contar pra ele. Nós não conhecemos com detalhes. Hoje a gente vai saber tudo. Tô com medo disso. Brincadeira. O microfone pra lá e voltou. Ferrou o microfone. Hoje eu vou passar o seu cargo pra Ana. Momento de pedir pro pessoal compartilhar, tá? Vai, Ana, que é tua. Galera, é uma honra estar de volta com vocês. Nossa, eu tô muito feliz de você estar aqui, viu, Eu Ana? também estou muito feliz aqui. de verdade. A gente poder falar um pouquinho da sua história hoje. Estou muito feliz e levar para vocês a palavra de Deus também. Se essa live for importante para você ou para alguém que você conheça, curta e compartilhe, deixa seu comentário e pedido de orações que nós vamos estar lendo ao vivo e orando por vocês. Eu ouvi um amém? Amém. É isso mesmo, Aninha. Antes dessa meditação, eu gostaria de te desejar algo. Filipenses 1:9. Que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Obrigado, Um ano Fernanda. de vida. Obrigado, viu? Amém. Bom, eu preparei um texto que continua em Filipenses, porque para mim se encaixou bem com o dia de hoje, né, com o nosso entrevistado. E a minha primeira vez, você já sabe que filha perto do pai fica bem nervosa. Gente, aguenta o tranco aí. Em Filipenses 1:27, quer ler com a gente? Aham, Por favor, sim. já. Se você tá com a sua Bíblia, já abre a sua Bíblia. Filipenses. Filipenses 1:27. Tá marcadinho onde? Ela já deixou, linda ali. Lê pra gente, Ana, 27 ao 30. Leio, deixa eu só achar aqui. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo,
para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Carol? E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. 29, Ana? Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, Paulo, na prisão, estava falando lá com Filipenses, a carta, né? E eu achei muito interessante isso daqui, porque é exatamente, eu vou falar pela minha experiência. O Ricardo não conhecia e eu só ouvia a situação dele, quem ele era. E mesmo assim, ele transformou a minha vida. Né? Então, se você está aí, dando o teu testemunho, a critério de Deus, independente do que você passa, das lutas que você vai viver ou que você já viveu, ela vai servir para alguém ouvir, para alguém ver e para alguém conseguir ter uma vida transformada, né, para a glória de Cristo. Amém, que Então, fique lindo. firme, Amém. né? Fiquemos firmes. Ana, você é fruto do Ricardo? Não, quem que te deu isso? É? O Julien me deu O estudo, Julien. mas foi graças ao Ricardo que foi o ultimato, assim, para eu batizar. Então, por causa de você que nós três estamos aqui hoje. Você já parou pra pensar nisso? Já? Ele vai chorar! Chora, Ele não chorou na hora do bolo, mas até o fim eu faço esse Eu homem tô chorar. pisando no pé dele aqui, ó. Já pensou nisso? Não tinha parado para pensar agora. Onde a gente estaria? O Julien sempre fala assim que eu sou uma estrelinha que ele vai ter no céu. Imagina o Ricardo, quantas estrelinhas ele vai ter? Você olha pra cima, assim, é o universo inteiro. Eu acho que é bem interessante, Carol, que você comentou. Na verdade, não é a gente. É impressionante. Porque vocês receberam 3 convites que Deus pediu que eu fizesse, mas eu não imaginei por que ele aconteceu. Sério, né? Eu vejo assim a Ana, ela veio para a igreja, fruto literalmente do que o Julien, né, desse contato com o Julien. Mas a Ana estava precisando de um toque, a Ana estava precisando de um convite maior. Né? Ela veio, ele esteve, né, por conta, graças a Deus, né, desse casal lindo, maravilhoso E o aí. Ricardo, ele tem um negócio assim, uma intimidade tão grande com Deus, que a minha história do batismo é engraçada, porque eu não queria batizar. E eu estava muito revoltada naquele dia. Aí eu cheguei na igreja e o Ricardo falou assim, preciso falar com você. Eu falei, o que o Lá Ricardo vem. quer? Lá vem, o que ele vai pedir? Deus falou comigo aquele dia, Carol. Olha só. Falou. E aí ele não me deixou fugir, ele foi lá na casa da dona Lídia. Perguntei Ele para ela tentou onde. escapar? Eu falei para ela, eu preciso falar com você. Daí você, onde você vai estar à tarde? Eu vi que ela Não queria. não estava bem. Mas Não tava eu, bem. eu estava sentado, não lembro o que foi que aconteceu, mas naquele dia falou assim, você tem que falar com a Ana hoje. E aquele dia eu senti acordei isso. revoltadíssima, Eu não sabia disso, com né? tudo, com a igreja, não queria mais, briguei com o Júlio. E aí o Ricardo foi lá atrás de mim, e aí ele falou pra mim, ó, eu não sei, mas alguma coisa me falou que eu precisava falar com você, né? E aí eu falei, foi a resposta do Espírito Santo que eu precisava. Que coisa mais linda. E eu lembro que quando eu virei e falei isso para ela, lembro assim muito que ela estava sentada no sofá, daí eu falei, Ana, o Espírito Santo falou comigo o culto inteiro e eu tinha que vir aqui falar com você. Eu tinha que vir. Quando eu acabei de falar essa frase, ela já desmontou, né? Ela começou a chorar. Daí ela falou assim, ela entendeu. Acho que a mensagem que veio para mim, veio para ela. Deus, ele é tão maravilhoso que ele usa você. Ele fala, você vai lá, porque hoje alguém precisa de uma mensagem. E foi algo assim muito forte, né? Muito forte. Com a Fernanda foi algo assim maravilhoso. E com a Carol, então, nem se fala, né? Então, antes da gente começar a live, eu acabei comentando aqui, né? Eu agradeço a Deus, mas é muito, gente. Eu sou o homem mais feliz desse mundo, com todo respeito aos outros. Eu estou falando da minha felicidade. Eu sou entrevistado, então eu posso falar, né? Pode tudo. Porque eu tenho muitos amigos sinceros. Mas é assim, de verdade, né? Assim, muitos amigos sinceros que eu sei que eu posso contar. Não são amigos do cargo, são amigos desse, daquele, não. São amigos de verdade mesmo, que eu vou carregar pro resto da vida. Uma vez eu falei que eu não posso falar, olha como é interessante, eu posso falar que eu tenho muitos amigos sinceros, mas eu não posso falar que eu tenho um melhor amigo.
Uhum. Tem muito. Não dá treta. É verdade. Não, é sério, porque eu não consigo falar assim, eu gosto mais desse do que daquele. Não tem como. Cada pessoa fez parte da minha vida num momento muito importante. E eu vejo assim, pela própria Ana, no momento que eu estava passando difícil, a Ana chegou para mim e falou, Ricardo, e ela me apoiou. Sim. De verdade. Eu estava passando por outra dificuldade assim, essa aqui já pescou. Ela já chegou e falou assim, não, vamos lá. Da mesma forma, a Fernanda veio num momento muito especial para minha vida, de verdade, sabe? Você e o Gustavo, o Mateus, porque foi um momento que eu falei assim, por que eu estou fazendo isso? E Deus trouxe vocês para me falar, eu estou fazendo isso por conta deles. Então é isso, Deus é. E não foi por algo que você falou, foi pelo exemplo. Olha. Foi pelo que eu via, pelo que eu sabia. Então não foi nem conversa direta, né? O exemplo É isso. arrasta. Mas acho que é legal a gente começar pelo começo, né, Carol? Com certeza. Hoje a live vai ser um pouquinho diferente. A É. gente vai entrevistando, a gente vai falando de personagem da Bíblia. Então a gente vai tudo num pacote só. E aí, como essa live, né, ela está sendo gravada, né, Uhum. não é verdade? Então, algumas pessoas pode ser que tenham algumas perguntas. Podem fazer perguntas. Uau, que a gente aproveitem. vai estar fazendo lá e nós vamos estar ao vivo Exatamente. respondendo essas perguntas, né? Vocês podem É legal. mandar no Instagram do Ricardo, no da Isso. Carol, no meu, do Isso. For Life, em qualquer um da gente que nós vamos responder nos próximos. É isso aí mesmo. Exatamente. Estamos E no felizes. chat também, pode escrever, né? Se tiver É. alguma dúvida a respeito da vida do Ricardo, que vai ser exposta aqui hoje, você Eu tô- pode eu mandar tô dizendo que também. eu tô ficando com medo. A hora que ela acha que eu vou chorar, eu fico apavorado. É. Mas todo mundo conhece o Ricardo. É, É verdade. Olha lá. Tá vendo? Nem o José. Nem o José, Brincadeira, nem o José. brincadeira. Vamos lá. Mas olha como Deus prepara tudo. O personagem que eu escolhi Ah, é Josué. José. Então vai ser uma troca de José e Josué hoje que eu vou te contar. Mas olha só. A gente já falou de José uma vez aqui, mas vamos relembrar então da história dele. Se você parar pra pensar na vida de José, Deus sonhava ou não sonhava coisas grandes pra ele? Sim. Desde quando? Desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. Antes dele nascer, quando ele estava na cabecinha de Deus. Verdade. Deus já planejava coisas incríveis pra ele, certo? E pra nossa vida? Será que acontece igual? Será que Deus tem planos pra mim? Mas quem sou eu na fila do pão? Não é? Será que Deus tem plano? Será que você já parou pra pensar se Deus tem um plano específico pra você? A vida do Ricardo é prova viva de que Deus tem planos e sonhos pra todo mundo. Não te desmerecendo, viu? Pelo contrário. Mas é verdade. Deus tem sonhos. E inimagináveis, hein? Verdade. Inimagináveis, mas ele vai contar tudo. Mas isso é diferente de destino, né? Deus, ele sonha pra gente, mas quem decide se a gente vai viver isso ou não somos nós. Você estava falando, né, que Deus impressionava o seu coração, você ia e falava. Você poderia... Isso acontece comigo até hoje. Sério? Até hoje. Eu não sei explicar para vocês. Duas coisas. Eu falo uma coisa que a minha mulher fica brava comigo, mas quando eu trabalhava no hospital, eu sabia quando eu ia me chamar no hospital. Sério? Nossa. Não, é algo assim que me impressiona até hoje. Às vezes eu estava em casa assim, falei, Divana, vamos me chamar no hospital. Para de ser bobo. Eu sentia. Assim, Olha só. E nunca errei. Dá para acreditar uma coisa dessa? Incrível. É um negócio estranho. E assim, Deus fala comigo de uma maneira, assim, não sei explicar, ele não escuta a voz dele assim, de maneira clara, assim, mas às vezes eu olho para uma pessoa e falo assim, eu preciso falar com ela. É uma sensação forte. É uma sensação forte que te leva, não sei explicar, de verdade, não estou falando... Pode falar, Você Fernanda. não colocou a mão no coração, né? Você fez as entranhas aqui, né? Mas É isso, é aqui que eu sinto, Olha, é na bem barriga. verdade. É verdade, É é um na friozinho barriga. na barriga. É um negócio assim, eu falei assim, eu preciso falar, eu preciso conversar. Eu preciso, sabe, e com você já aconteceu, Carol, de eu chegar e falar algumas coisas pra você, né? de vir. Lógico que às vezes sua mãe comentava que é preocupada com você, Fofoqueira. bem mesmo, mas no caso, vou dar um exemplo. O que aconteceu com a Ana já aconteceu várias vezes com outras pessoas. Com a Ana, eu saí dali, eu falei, eu preciso falar. E você não sabe. Você não sabe. Com o Júlio, com a Deise e com o Kelvin aconteceu a mesma coisa. Pode perguntar para a Deise. Deise, se você estiver assistindo, você vai saber disso. Aconteceu do mesmo jeito. Eu saí da porta assim da igreja e eu falei, Deise, vem cá, preciso falar com você, com o Júlio, com o quê? Pode perguntar para o Júlio. E aí eu fui falando.
E eu fui falando, eu falei, Deus pediu para que eu falasse com vocês. E foi impressionante. Então eu não sei explicar. Mas sempre é coisas boas. Sempre são coisas boas. Isso eu fico muito feliz. E quando você comentou uma coisa, eu não vou adiantar a história, mas quando você comentou uma coisa assim, que Deus tem planos para a sua vida, Deus, ele deve dar, vou falar assim, deve dar risada da gente. Porque em 2013, eu estava com medo de não sobreviver. Certo? Vou só falar essa frase. Estava com medo de não sobreviver. Acho que Deus falou assim, você não tem noção do que eu tenho preparado para você ainda. Imagina. Então é isso que eu queria falar para você. Naquela hora verdade, 2013 eu estava com medo de não sobreviver. Daí ele falou assim, mas é isso, Fernanda. Eu falei, você não tem noção de quanto você vai viver ainda e do que eu tenho preparado para você. Eu até fico emocionada. Mas é sério, porque pensa bem, Ana, eu fiquei pensando assim, puxa, 2013 eu estava num hospital, eu falei assim, eu não vou sobreviver. Com a barriga desse tamanho, essa criançada lá embaixo, na portaria do hospital, todos apavorados, aquela galera toda lá, e Deus, eu acho que eu não vou sair daqui, né? E Deus falou assim, seu bobo, você não sabe o que eu tenho preparado para você. Então eu quero aproveitar agora e falar isso para você. Hoje talvez você esteja aí preocupado e talvez até de não sobreviver. Se Deus tem algo para você, vai acontecer. Ai, que lindo, amém, que assim não, eu seja. falo de verdade. Segunda vez já, vamos contar. Até o final vai. Eu vou segurar aqui. E isso é muito diferente de destino. Deus não destina a gente. isso. É a gente que escolhe. E olha só para a emoção do Ricardo, da Ana, da Fernanda desse momento. É maravilhoso viver os planos de Deus. É maravilhoso. É algo indescritível. Não dá não para é? explicar. São sentimentos que não apagam. Exatamente. Vão ficar para aqui, ó. sempre. Fica aqui. Fica. É isso. É Então, engraçado, eu sinto aqui, mas ele fica aqui. ele fica guardado aqui depois, exatamente Verdade. isso. E eu queria levar você a pensar como cada fase da nossa vida é importante. Se a gente olhar para a vida de José, Deus foi preparando ele pouco a pouco para ele chegar onde ele chegou. Se ele tivesse sido colocado no comecinho da vida dele, no lugar do final lá da história, teria dado certo? Provavelmente não. Pensa na sua vida. Você sabe de toda a sua trajetória. Se você tivesse sido colocado, talvez, no lugar que você está hoje, lá com a cabeça que você tinha, sei lá, 20, não daria certo. Então, curta cada fase da sua vida. A gente está celebrando a vida hoje. Aproveite cada momento, porque é uma preparação. Por mais difícil que possa parecer o seu momento, não sei da sua vida, ou por mais feliz que ele seja, vai passar. Lembra que você falou disso? Verdade, vai passar. Vai passar. Aproveite. O triste e o feliz. Vai Exatamente. Aproveite. Aproveite, cresça e aprenda tudo que você puder. Acho que essa é a maior lição que eu tiro da história de José e do Josué também. E eu queria falar uma coisa assim, eu queria dedicar esse podcast, essa live, não para o Ricardo estar sendo entrevistado. Eu queria dedicar a Deus essa live. Amém. Eu queria dedicar a Deus. Esse momento é dele. Amém. Porque cada momento da minha vida, e tudo aquilo que eu passei, eu olho para trás e falo, como é que eu dei conta de tudo isso? Né? Como é que a gente vence? E eu acredito no seu, né? Você pouco tempo passou por um momento tão difícil, né? No momento feliz da sua vida, você passou por um momento com dificuldade. A Carol a mesma coisa, o Fernando nas lutas, então, era a mesma coisa. Então, sabe uma coisa? Dedique isso que eu queria que a pessoa entendesse. É que não é fácil falar da gente, então a gente gagueja um pouquinho. Dedique o momento feliz e o triste para o teu Deus. Então eu quero dedicar esse momento que nós estamos passando agora, não é do Ricardo, ele é dele. Então esse momento tem que ser para Deus. Amém. E aí a gente pode contar a nossa história, porque não é uma história que ele andou do nosso lado. Amém. E tem um verso da Bíblia que fala assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, aprenda com cada fase da sua vida. Amém. Mas vamos lá para nossa entrevista. Eu já tô chorando, nem começou ainda. Gente, eu tô amando essa live. Eu já achei que ia parar. Meu Deus! Eu já achei. Eu destaquei algumas coisas. Eu tava fazendo as contas. Ricardo, a gente se conhece há quase 20 anos. Meu mesmo? Deus do céu. Sim, Você sabe que eu às vezes acho eu paro, que foi às vezes em 2006, mais ou Eu menos, não que você lembro. deu estudo pra gente. 2005, 2006. Vai fazer quase 20 Você anos. tem mais de 20 anos. Nossa! Quem tem mais de 20 anos? Tenho.
Eu achei que você estava fazendo 19 hoje. Tipo, com cada Eu perninha, vejo, né? eu sinto a maldade nos lábios dessa mulher. É. Você tá Depois, perdido. pós-gestação, pós-gestação, né? Ela tá afiadíssima. A parte da emburrecida para a maldecida. Ser maldosa. Ai. Destaquei algumas coisas da sua vida. Se você quiser contar outras coisas também, você pode tudo hoje, tá bom? Fechado. Eu pensei em começar pelo hospital. Eu sei que tem muita vida antes, mas assim, Ricardinho do hospital. Eu posso contar uma coisinha antes Claro, desse você Ricardinho pode Hospital? tudo, Que eu vai. acho que seria legal falar. Com certeza. Várias crianças que eu já falei em algumas escolas. Esse é um ponto, acho que foi uma grande guinada na minha vida, que eu preciso contar para vocês. Talvez a Carol já tenha visto, se vocês viram, quem está me ouvindo, né, quem esteve em algumas palestras que eu dei nas escolas, eu preciso contar porque foi algo que foi uma mudança, foi um divisor de águas, literalmente, na minha vida. Eu lembro que o Júnior Pado, estou citando até seu nome, Júnior Pado, você acha que você conhece ele, né? O Júnior, cara, nossa, eu adoro o Júnior Pado. Eu lembro o Júnior Pado, Marley Gandini, Dinho, eram todos meus colegas. E aí eu estudava no Narciso, estudei, né? Fiz contabilidade no Narciso, fiz magistério no Narciso. Olha pra você. Coisa antiga. Muito antiga. Antigamente chamava normal. Não era magistério, normal. Vamos fazer, você faz normal. Ninguém mais ficou normal. Ninguém mais ficou normal. Foi isso. E aconteceu um detalhe interessante, que foi assim, eles me convidaram, eu não lembro quem foi dos meus colegas da classe, pra eu ir jogar bola no Clube 15. Aí eu falei, vamos jogar bola, eu sempre adorei jogar bola, aí vamos embora no Clube 15. Fomos todos para o Clube 15. Chegamos lá, colocamos as coisas da escola do lado e jogando bola na quadra. Era na quadra de fora, ainda não tinha o ginásio lá dentro, a quadra coberta. De repente, eu não vou citar o nome, mas eu lembro bem dele, do funcionário, chegou aqui, pegou pelo meu braço e falou assim, o que você está fazendo aqui, moleque? Eu falei, estou jogando bola, carteirinha de sócio. Eu falei, mas eu não sou sócio. Aí ele pegou pro meu braço, na frente de todos os meus colegas, e me levou lá fora. Aquilo pra mim foi a maior vergonha do mundo. Acho que vocês não conhecem essa história. Foi a maior vergonha. Nossa, eu fiquei com muita vergonha, sabe, Carol? Muita vergonha. E aí eu sempre falo que ali foi um momento da minha vida que eu poderia ter feito o seguinte. Ou virava um menino revoltado e jogaria pedra no Clube 15, quebraria todas as vidraças, ficava um cara revoltado. Ou eu fiz o seguinte, tinha uma prima minha, não foi, vou comprar o virar minha prima, eu fui atrás da minha prima, na época a Odila, ela é esposa do Dirceu, e aí eu comecei a vender salgadinho na praça, quando eu tinha meus 14 anos, vendendo salgadinho na praça, era salgadinho com aquelas coisas que eu queria ficar sócio do Clube 15. Que graça. Fui vender salgadinho na praça ali, tava vendendo. E eu vi que tava demorando muito, porque eu vendia muito pouco, né? Aquela coisa. Aí eu fui ser garçom. Sabe onde é as pernambucanas hoje? Uhum. Quem é da nossa idade vai lembrar. Eu sei que não é da sua, mas é da minha idade. Eu entendo isso antes que você fala, que você é novinha. Literalmente você tem idade para ser minha filha, né? Lembra que ali chamava Lanchonete Itália. Era o point de todo mundo. Lanchonete Itália. Uhum. Ali era do Zezinho, acho que Mazzolini. Era o Zezinho Mazzolini, Carlinhos sabia. Mazzolini. Ali era, nossa, ai, perdão, eu tenho mania de mandar no Você tá microfone. mandando mais longe. É que parece ser, a gente vai ficando assim. E ali era a Lanchonete Itália, era o Zezinho Mazzolini, era inclusive um grande amigo, né, o Carlinhos Mazzolini também, a gente chamava de Zilinho, irmão do Perneta, que infelizmente faleceu de Covid. Né, o Zilinho também trabalhava comigo, ele foi depois, ele que o Robão foi um dos donos, e eu trabalhei durante muito tempo de garçom, para poder ficar sócio do Clube 15. Aí que eu vou te explicar. Eu percebi, e fiquei sócio do Clube 15, mas o detalhe não era ficar sócio do Clube 15. Eu percebi que eu adorava mexer com gente, eu adorava mexer com as pessoas, e foi ali que eu comecei a entender o que é ser empreendedor. Que legal. Olha que interessante. Então, na hora que você às vezes leva um tapa na cara, às vezes aquilo lá te dá um empurrão. Verdade. Eu comecei, depois disso, né, tem minha loja até hoje, aquela coisa toda, eu comecei a entender que eu tinha jeito para conversar com as pessoas, que garçom conversa com todo mundo o tempo todo, né? E é isso, eu precisava falar. Muito né? legal. Foi isso que aconteceu antes de entrar para o hospital, Não, mas tá bom? antes de continuar no hospital, então, eu também tenho pergunta.
Claro. Vai lá. Porque eu conheço um pouquinho da história. E a sua história com Deus? Você Tá. é de berço. Sou adventista do 7º dia de berço. Mas- Meus avós, meu bisavô, é tudo adventista. Mas o teu relacionamento, porque a gente sabe que ser de família muitas vezes não é o suficiente, né, para ter essa relação que você tem. Todo mundo precisa de um encontro. Todo mundo precisa de encontro, nascer e ter esse encontro, né, e seguir. Como que foi? Fernanda, você falou tudo. Eu tenho inveja de vocês três. Ai, É fala sério, isso. é sério. Eu tenho inveja porque eu vou explicar para você por quê. Porque é muito legal conhecer a verdade e ser convertido. É muito legal. É muito legal, sabe? Você lembra do dia que o Espírito Santo tocou, você lembra do dia, você também. Mas, como eu nasci na igreja, então a gente não tem esse, às vezes, você vai levando numa rotina. Até que um dia, eu como adolescente, né, meio jovem, me desliguei de Deus totalmente. Literalmente. Nunca deixei de ir na igreja, mas eu sentava ali porque meu pai trazia. Literalmente. Eu ficava ali e tal. Até que um dia eu estava sentado e a esposa do pastor, Márcia, olhou e falou assim: você é o Ricardo? Eu queria morrer. O que você está fazendo aí sentado? Eu só pensei assim: o que eu estou fazendo sentado, não sei, mas é um lugar que eu nunca mais vou sentar aqui. Porque eu nunca deixei de ir na igreja, mas eu não queria que ninguém conversasse comigo. Eu ficava ali sentado, sem conversar, não queria ser Rebelde. notado, e ali ela me expôs. Ela falou: deixa eu falar pra você, eu ouvi falar que você já fez parte da liderança jovem, porque eu tinha sido diretor tal dos jovens, mas tinha me afastado. Então deixa eu falar uma coisa pra você. Aí não é teu lugar. Teu lugar é aqui na frente, liderando os jovens. Então você trata de levantar e vem pra cá. Aquilo foi um momento que eu coloco isso aí, foi um marco da minha vida, e depois daquilo nunca mais me distanciei daquela maneira. Lógico, temos as nossas oscilações, tem dia que a gente está bem, isso é normal. Isso é normal, não tem como ser diferente. Mas aquele dia foi isso. Foi Deus que usou ela. Foi. Mais uma pessoa sendo usada, se permitindo ser usada, né? É isso. E mudando uma história. É isso. Não só dele, de todo mundo. É, Verdade. através, né? Né? Como é a corrente, né? Olha que detalhe, que coisa ela linda. precisava me buscar para que eu fosse buscar vocês. Exatamente. E vocês vão buscar outros. É. E você que está nos ouvindo vai buscar outro. É Amém. isso mesmo. E aí, chegamos no hospital? Pode ir. Como que foi, então? Eu dali fui trabalhar no tá. Jornal Município. Aham. E no Jornal Município, é bem engraçado que naquela época eu lembro ter o Pacotinho, o Lé, toda aquela galera lá, nem o Luiz, que infelizmente não está mais conosco. Então lá, o Pico, e lá eu trabalhava, o Buca me chamou para eu trabalhar, e eu ficava na recepção. E depois lá dentro eu ajudava também a montar aquelas placas, porque o jornal era assim, era letra por letra. Meu Letra Jesus. por letra. E aí depois tinha a Ana na Idade da Pedra. Na Idade da Pedra. Ana era letra por. Não batia, não. Não era assim, gente. Era letra por letra. Quem montava lá era o Pacotinho, o pessoal lá. E o Lé fazia imprensa. Depois a Ana, que também infelizmente está descansando já, ela revisava os erros de português. Mas se a pessoa era letra por letra, folha por folha. Aí um dia minha mãe falou assim: Ricardo, você está tendo uma vaga no hospital. E naquela época você fazia estágio. Até que ela me chamou no hospital. Trabalhei durante um tempinho no comecinho no hospital, assim, aprendendo, até que meu avô foi parar no hospital. E ele morreu nos meus braços. E ele falava assim: Ricardo, que eu lembro daquele olho azul dele, ele falou assim: Ricardo, me salva que eu estou com falta de ar. Que ele descansou nos meus braços. Eu falei assim: nunca mais volto aqui. Então é um lance de decisão, não é destino. E aí eu fiquei uns dias meio sem trabalhar, daí eu voltei e continuei. Aí começou a minha história no hospital. Olha que legal. Foi isso aí. E aí conta pra gente, você era conhecido como Ricardinho do hospital, e acho que você teve, nossa, contato com muita gente. Muita gente, o hospital tem... Foi uma das coisas mais marcantes, não foi? Eu sempre falo que eu ganhei dinheiro na minha loja. Uhum. Vendendo carro, aquela coisa, moto que eu vendia, tinha sócios que me ajudavam, mas o meu caráter foi se fortalecendo dentro do hospital.
A sua A personalidade. minha personalidade, tudo, Legal. né? Foi sendo formado ali dentro, literalmente. Eu Gente, fiquei sabendo que você era terrível. no hospital, você Aprontava, aprontava. fontes internas, várias fontes de Verdade, eu não contar. posso contar o que eu fazia no hospital, que agora fica complicado, mas todo mundo que entrava novo no hospital sofria um pouquinho, viu? Sofria bastante. Mas, Imagino. sabe, eu sempre tive pessoas dentro do hospital, que eu me espelhava. E eu posso falar de maneira tranquila aqui, sabe? Eu tinha uma gestora fantástica chamada Tânia Goulart, que ela, falei, essa moça sabe fazer gestão, gente. Eu tinha um cara que é a pessoa mais fantástica do mundo, que não existe pessoa melhor do que... Está até errado usar essa expressão, mas é uma pessoa que me ajudou demais, Dr. Vanderlei Tasca. Uma pessoa assim maravilhosa, né? Maravilhosa. E tinha uma pessoa de uma bondade tão incrível chamada Doutora Albertina. Doutora Albertina. Ela era minha médica. quando Doutora era Albertina, uma bondade incrível. E tinha uma pessoa de uma competência fora de série, chamado Dr. Roberto Risso, que muitas pessoas dizem, falam, o Dr. Roberto é meio bravo, sei lá. Mas eu aprendi ortopedia hoje, porque só tinha eu e ele. Cada vez que ele colocava uma radiografia para avaliar, eu ficava olhando. Eu aprendi todos os detalhes. Então, eu fui juntando outros médicos fantásticos, até seria errado, né? Mas assim, eu lembro assim do início, do início. Tanto foi que meu sonho era fazer teologia. Mas eu me apaixonei tanto com a ortopedia que eu fui mudando. Você vê, eu fiz até contabilidade, fiz magistério, sou formado em história e fiquei 30 anos no hospital no raio-x. Meu Jesus. Naquela época precisava fazer radiologia para trabalhar lá? Eu tô bem velho e eu vou ter que falar. Não Eu sou antes do início do curso. Vamos mudar de assunto. Pergunta. Eu entrei, foi muito engraçado, porque eu me lembro que chegou uma época, veio uma fiscalização no hospital, e nós não tínhamos ainda a carteirinha. Na época não tinha carteirinha. E quando a fiscalização chegou, eu falei assim, mas viu, a lei só saiu em... a lei saiu em setembro de 85, eu entrei no hospital em agosto de 85. Olha por mim. Você já imaginou que legal? E aí fiz muitos cursos de especialização, mas na época era isso. Legal. Nossa, eu sou bem antigo, né? Não, Deixa imagina. quieto. Deixa quieto. Você Foi fala. na época que fazia Tá jornal. Se eu continuar falando, ela vai aumentar as velas, né? Vai aumentar faltando vela. Mas Deus é bom, porque o bolo tá sumindo com as velas. Verdade, tá engolindo Muito as bom. velas. É isso aí, gente. E Não, eu fico assim, falando não sei muito. se é isso, mas eu acho que você teve contato com muitas pessoas ali. Muitas. Certo? Eu não sei se essa é a ordem, mas eu quero Fica à falar vontade, assim. fica à Então, vontade. daí eu liguei isso com a Secretaria de Saúde. Eu não sei se você fez alguma coisa depois do Foi hospital. a Secretaria de Saúde foi uma coisa bem interessante. Na época, o meu sogro ele era o prefeito da cidade. Isso em 97. E todos imaginam que foi o Vandir que me convidou para trabalhar na Secretaria de Saúde. E não foi. O Vandir convidou o Dr. Vanderlei Tasca. A doutora Vanderlei Tasca falou assim, eu só aceito se eu puder levar o Ricardo. Aí o Vanderlei acostumado, o Ricardo é um menino lá do raio-x, literalmente, era um menino do raio-x. Você não sabe da competência desse menino, e eu quero que ele só aceite se ele for. E aí eu entrei com o doutor Vanderlei Tasca. Só que eu fiquei só um ano com ele, ele falou, Ricardo, não dou conta, eu tenho que ficar aqui, tal. Aí eu assumi a diretoria de saúde em 97 para 98. 97 para 98. E trabalhei até 2000. Como diretor de saúde. Olha que coisa. E todos acham que foi o André que me chamou para ser secretário. O André chamou o doutor Alain, que também é cardiologista. E aí o doutor Alain falou assim, olha, eu vou, mas eu gostaria que você chamasse o Ricardo, porque ele trabalhou na época do doutor Vanderlei, e segundo o doutor Vanderlei, foi uma pessoa fantástica. E aí foi aí que eu entrei. Que daí Olha foi que ano? 2 cardiologistas. Foi em 2013. 2013. Quando você ficou doente, você estava no hospital ou estava... Eu estava no hospital. Já tinha trabalhado 29 anos e 8 meses. Caramba. Olha só. 29 anos e 8 meses. E foi uma coisa bem interessante, porque eu me lembro que eu saí do quarto 11 e tinha um senhorzinho bem magrinho, assim, bem magrinho, bem caquéticozinho. E eu falei assim, eu cheguei, eu sempre fui muito magro, né? E aí eu cheguei, olhei pro espelho assim, falei, Deus, eu nunca quero ter essa doença. Mal sabia que 3 meses depois eu ia ficar doente. Nossa. Olha que coisa, 3 meses depois. Eu já estava com algum probleminha, 3 meses. Mas eu achei engraçado, por que eu fui falar aquilo lá? Não é engraçado? Por que eu fui falar aquilo lá? E nessa época aconteceu
assim, só contar rapidinho. Aconteceu o seguinte, eu descobri que eu estava doente, o doutor Alan foi maravilhoso, o doutor João na época me ajudou demais, o doutor Cleudes, todos eles me ajudaram mais. E aí quando eu fiz a cirurgia, tudo, depois eu comento algumas coisas da cirurgia, mas assim, só adiantando, quando o André foi no hospital, eu não tinha feito minha primeira quimioterapia, falou, Ricardo, eu quero você de volta. Daí eu falei, André, não. Eu preciso viver, porque quando a gente descobre que a gente está doente, a gente nunca pensa que você vai viver. Você pensa que o seu tempo está curto. Aí você fala assim, eu falei, vou até vender meu cavalo, ainda brinquei assim com ele, né, vou vender meu cavalo. Não, Ricardo, quero você lá. E eu lembro que eu fiquei uma semana pensando. E aí a Edvânia falou, literalmente a gente tem que saber escolher as pessoas que a gente tem que estar do lado. Porque se existe uma pessoa abaixo de Deus que me deu suporte para a minha vida, foi minha mulher, a Edvânia. A Laís foi maravilhosa, elas são, né, a minha família, assim, maravilhosa. Mas eu estou falando assim da Edvânia porque ela que está do meu lado ali o tempo todo. Então ela me deu força e falou, Ricardo, você tem que ir. E quando eu voltei, o doutor Alan falou assim para mim, estou indo embora. Eu falei, não, doutor, nem pense, porque ele era secretário e eu era coordenador. Na verdade, ele era diretor, ainda não tinha uma secretaria. E eu falei, eu era coordenador de atenção básica. Daí ele falou assim para mim, não, estou saindo e você vai assumir. Eu falei, não vou assumir sozinho, eu voltei para te auxiliar. Daí Deus falou, não, você vai assumir. Aí que eu assumi, né, me tornei secretário de saúde, foi isso aí. Posso fazer uma pergunta? Não sei se já posso fazer uma pergunta. É da saúde? Da doença? É. Então espera. É que, tipo, ele falou que ele viu o senhorzinho e... Pode? Claro, vai, É manda. que você falou que viu o senhorzinho e falou que nunca queria ter essa doença. E você acabou tendo. Isso te fez ficar com raiva de Deus? Eu briguei com Deus. Ou questionar? Eu briguei com Deus. Ai, segura. Tá. Segura, porque lance que eu briguei com essa Deus, parte é boa. É muito interessante que eu briguei com Deus nessa hora e fiquei com raiva. Porque você pediu pra não Foi. ter. Ai, não vai ser da saúde, da doença, né? Então tá bom, pode ser. Então vai. A gente vai entrar nesse assunto porque eu acho que é uma coisa muito importante. Foi muito forte ali. Do casamento. Uhum. Eu acho que é uma coisa interessante porque vendo você, Edvânia, chama atenção. Né? Então, as brincadeiras, a intimidade, aquela coisa... Muita cumplicidade. Entendeu? Como que foi isso? Sério que você vai ter que contar como começou isso aí? Porque foi assim, eu comecei... não fui eu que orei primeiro. Fui eu que orei primeiro. Eu estudava no Narciso e eu falei assim pro Rogério. Rogério vai lembrar, o Rogério trabalhava na CRIO. Falei, Rogério, eu vou namorar aquela menina. Aí o Rogério, você é louco, mas você imagina que você vai namorar com a filha do Vandir, mas você não vai namorar nunca com ela. Não vai namorar nada, né? Ah, tem um detalhe, para um pouquinho. Tem uma coisinha aqui lá atrás que precisa contar rápido, né? Eu morava em São Paulo, eu tinha uns 9, 10 anos de idade, bateu na porta de casa e eu fui atender a porta. E quando ele tinha um homem de quase 3 metros na minha frente, porque eu era pequenininho, e eu comecei a olhar, essa é uma história que vocês conhecem, mas eu vou contar, e eu olhei e falei, nossa, olha o sapato dele. Era um sapato azul escuro, que é a coisa mais linda do mundo, gente. Mas era lindo o sapato. Falei, um dia eu quero comprar um sapato igual esse. Não comprei o sapato, mas casei com a filha dele. É sério, Fernanda. O Vandir foi em São Paulo participar de uma programação de música, de um concurso de música, e ele tinha muita amizade com meu pai e com a minha mãe. E ele ficou em casa. Então quando ele batia, sempre era eu que abria a porta, né? E eu ia lá abrir a porta e fiquei olhando. Quando que eu imaginar que aquele seria meu sogro? Ou quando ele imaginar que aquele pirralho seria genro dele? Olha como Deus foi prepara muito assim. tudo. Aí depois de muitos anos eu vim morar em Socorro, que eu vim fazer a 8ª série, que nós chamamos de 9º ano hoje, né? Mas tudo bem. Daí quando eu tinha meus 16 para 17 anos, 17 anos mais ou menos, eu comecei a paquerar a Edvânia. E ela não dava bola pra mim. E eu chamava a atenção, eu queria chamar a atenção dela na escola, porque ela é muito mais velha que eu, né? E vai dar treta, vai dar treta, né? A Edvânia... Não, mas é que na verdade, é verdade. O que aconteceu? Você vai entender agora. Eu tinha amizade com a Edvânia na igreja, porque na escola ela era de outra turma. A Edvânia é 1 ano e pouco mais velha que eu, né? Então ela tinha amizade com outra turma. E eu queria chamar a atenção dela. E aí você vai dar isso, porque você tem a ver com a história, você vai achar engraçado. Porque o Ermelindo Fávero, na casa do Ermelindo Fávero, na piscina que todo mundo...
toda a galera da igreja ia passar a tarde, domingo, na casa do Hermelino Fábio. E eu queria chamar a atenção dela, né? Aquele jeito idiota, né? Queria chamar a atenção dela. Aí nós fomos jogar vôlei dentro da água. O que aconteceu? De tanto que eu chamei a atenção, deu uma cotovelada no nariz dela, quebrei o nariz dela. Gente! E aquilo sangrou o nariz chamou dela. muita atenção Chamei dela. muita Imagina a raiva. a raiva que ela tava de mim. Foi muito engraçado, né? E aí comecei a conversar com ela, tal. Foi inesquecível mesmo. Aí um dia nós conversamos, tal, aquela coisa toda. Aí eu lembro que nós sentamos embaixo, onde era a antiga prefeitura, né? Sentamos no Palácio das Águias. Nossa, que romântico. É verdade. Daí eu dei um beijo nela, aquele beijo selo, literalmente, né? Beijo selinho só, né? Aí no outro dia eu liguei pra ela toda empolgada. Eu falei, agora vai, né? Tinha telefone? Então, Ricardo. A sorte que ela tá longe do microfone, vocês não ouviram. Qual foi a pergunta? Tinha telefone na época? Tinha telefone, mas era aquele que você discava, se girava. Ótimo. Era aquele que girava assim. E eu lembro que eu virei assim, vamos sair de novo? Eu falei assim, então, Ricardo. Ai. Parecia um iceberg. Tadinho. Obrigado pelo tadinho. Você fala tadinho, eu fico bravo. Daí ela virou assim, não, porque você é muito novo, você é muito menino. Porque, agora é sério, uma moça de 18 e um rapaz de 17, 16, 17... É uma diferença de uns 5 anos. É verdade. As meninas querem mais velho. Não, mas é verdade, é verdade. E a mulher amadurece mais cedo, todo mundo fala, né? Mas é verdade. E daí ela falou que não sei o que lá. Eu virei pra ela assim. Eu vou parar isso, eu virei pra ela. Pois eu vou dizer pra você. Você vai me pedir namoro. Ela virou assim, Lançou a não sei o que praga. lá. Foi. Aí eu comecei a namorar com outra pessoa. Ela veio me pedir namoro. Eu sei, né? Essa história eu sei. Eu fiquei sabendo semana passada dessa Sério? parte. Ela me pediu namoro. Foi isso aí. Ó, deu certo, hein? E é verdade, chama atenção de todo mundo, né? Porque várias pessoas já citaram vocês como um exemplo de casal e é muito legal. E nós brigamos, temos uma vida normal, Claro. brigamos, temos discussões, Mas mas a eu não sei viver cumplicidade. sem ela. Né? Curte de esse verdade. momento, de verdade. Não, de verdade. Eu sei que em casa, todo mundo acha que eu devo ser assim, brincalhão, aquela coisa. Não. Eu chego em casa, eu acho que de tanto falar com as pessoas, eu sento naquele sofá e eu entro em Quer ficar Nárnia. quieto, né? Sério, eu entro em Nárnia. Ela não, ela tá dando risada, ela tá cantando o tempo todo. Eu chego, eu quero assistir um filme, ela pega o celular, ela fica vendo vídeos engraçados, ela ri o tempo todo. Mas namora em Nárnia. Não, ela é de bem com a vida, Belezinha. literalmente. Muito legal. E assim, fazendo um link com a história de José, por que será que você deu tudo... As coisas sempre dão certo, né, na sua vida. É claro que tem as dificuldades, mas na vida de José também tem um detalhezinho que pra você também, pra você ter sido tão bem sucedido, né? Você contou da história dos médicos que quiseram colocar você, né, no cargo. Olha o que diz lá em Gênesis 39, verso 2, se você tiver com a sua Bíblia. Diz assim, ó: o Senhor era com José, o Senhor era com Josué, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. A gente sabe que José ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Foi vendido como escravo numa terra estranha, mas José ele sempre deu o melhor de si. Em qualquer situação que ele estava, ele dava o melhor de si. E essa é uma realidade na vida do Josué também. Ele tá emocionado. Tá de novo a terceira vez. 3, vamos contando. E até nas dificuldades, porque se a gente pular pro versículo 21, José tá na prisão. José, ele trabalhou na casa de Potifar, ele comandava tudo, Potifar confiava plenamente nele. É que ela falou pra mim assim, Ricardo, se caso você for fazer alguma coisa, dá uma olhada aqui, ó. 41. Dá José uns interpreta 2 sonhos do anos, Hará. o tempo que às vezes Deus deixa a gente esperando. O Espírito Santo trabalha muito, né? Muito. A todo Eu todo nem o programa a conversei gente com ela consegue. sobre isso aqui, né? E qual a chance de um menino que ficava no raio-x ser Vendendo prefeito? salgadinho. Ser prefeito? Não, vendendo O que foi salgadinho. expulso do Clube 15. Que foi expulso do Clube 15, que vendia salgadinho na praça, chegar onde chegou. Nossa. Não só na cidade, mas na igreja, pras pessoas. Eu acho que esse é o ponto mais forte. É. Não sei se eu posso tocar Pode. nesse assunto, Carol. Eu me lembro que quando, né, Deus permitiu que eu me tornasse prefeito, porque eu estou como prefeito, eu sou Ricardo mesmo, falo de maneira muito tranquila. Eu achei engraçado, porque na época todo mundo que estava à minha volta começou a chorar. E eu não chorei, e eu sou chorão. Eu não chorei. Não chorei, mas eu não entendia por quê.
E aí eu lembro que o Antenor, que ajuda a gente na sonoplastia, tinha falado uma semana antes para mim: Ricardo, domingo que vem é meu batismo, e eu gostaria muito que você estivesse aqui, porque você fez parte dessa conversão. Gostaria demais. Mas eu estou preocupado, porque se você ganhar, você vai estar muito alegre, você não vai vir. Se você perder, você vai estar muito triste. Eu falei: não, eu vou no seu batismo, pode ficar sossegado, tá bom. E aí naquele domingo, quando foi mais ou menos umas 8 horas, eu liguei pro Marcão, falei: Marcão, tá todo mundo festejando, Marcão, eu tenho que ir na igreja agradecer a Deus de ter um batismo do Antenor. Eu falei: tá bom. Daí o Marcão me pegou assim, literalmente, né, e pôs o carro, a gente saiu correndo. Quando eu cheguei na igreja, na porta da igreja, o pastor Nelson estava ali, ele falou desse jeito: gostaria de chamar aqui à frente, não o prefeito Ricardo, o ancião Ricardo, de volta aos seus trabalhos. Porque a gente, quando você entra numa candidatura, você não exerce nenhuma função durante 3 meses dentro da igreja. Todas as igrejas, não é adventista, são todas as igrejas. Então eu tive que deixar de lado o meu cargo de ancião. Quando ele falou: gostaria de chamar de volta o ancião aos trabalhos da igreja, eu desmontei, Fernanda, Aninha, mas eu chorava, eu não conseguia falar. Eu chorava. Ali eu entendi que Deus me abençoou em poder trabalhar para a minha cidade, mas para mim ainda o cargo de ancião ainda era o mais importante. Eu chorei muito. Eu não consigo explicar para você, mas eu chorei muito. Aquilo, falei: posso voltar a trabalhar dentro da igreja, né? Foi algo que foi muito forte. É isso aí. E aí, por isso que é bem sucedido, porque é uma coisa que José também tinha, é honrar a Deus. Você nunca deixou de fazer isso. E capítulo 41, verso 16, José, ele já estava diante de Faraó para interpretar o sonho. Ele vai interpretar o sonho, olha o que ele fala, verso 16. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então, o honrar a Deus em tudo que você faz na sua vida é Deus em primeiro lugar. Até quando você fala, né? Você citou no caso da Fernanda: por que eu tô aqui? Por que eu tô fazendo isso? Foi um momento de muita luta, e para ela foi um bálsamo. Exatamente. Ali, e você sempre a diz... mensagem que ela mandou, que está no meu celular até hoje, a mensagem que ela mandou tá ali para ela, para mim foi um bálsamo. Eu falei: eu entendi meu Eu sempre falo, eu não sei meu propósito, eu não sei é isso. como que o Ricardo dá conta, porque ele está na prefeitura, daí ele sai da prefeitura, vai dar estudo, daquele estudo ele sai do podcast, e ele nunca deixa, por mais cansado, de fazer coisa para a igreja. Eu acho muito legal de fazer coisa para Deus. Assim. É sobre-humano. É sobre-humano. Eu falo que é sobre-humano. Ele não é tipo onipresente. Exatamente. Não, mas a gente brinca, mas é verdade. Não é normal. Não é normal isso. Mas eu acho que é o Espírito Santo, é Deus que te dá essa força, porque... aquilo ali me faz bem, eu me sinto vivo. Não é normal. Não. Não é normal. Eu tenho um monte de falhas. Nossa, eu vejo assim, se eu pudesse voltar na minha vida, eu queria evitar tantos erros que eu cometi. É sério. É isso que te eu não faz... me arrependo de nada do que eu... É diferente. Sim. Não posso falar não me arrependo de nada, porque se eu quero voltar e resolver algumas coisas, sim. Mas assim, eu gostaria de voltar, e eu sei que algumas coisas eu poderia ter feito mais. É isso que te faz ser quem você é. São os erros. São os erros. Ontem aconteceu... Desculpa, Fê. Isso. Antes de ontem aconteceu isso. Nós estávamos lá, né, e estávamos fazendo um anúncio da maior tirolesa que vai ter em Socorro, a maior tirolesa do mundo. Do mundo, muito legal, né? E era para eu ter colocado alguém no meu lugar, que estaria na Casa Fernanda, nós tínhamos uma reunião. E aí eu falei: não, mas eu terminei minha fala, ainda estava na metade da programação lá, eu saí correndo porque eu tinha que estar lá para dar isso no vídeo, porque eu prometi para Deus que eu nunca colocaria nada das minhas coisas, dos meus afazeres na frente das coisas de Deus. Então, eu não deixo de fazer uma coisa para fazer outra. Esse é você. Você nunca mudou. E eu não faço isso porque... eu sinto vontade. Sabe quando eu sinto vontade? Até a pessoa falou: Ricardo, eu estou vendo assim, todas as festinhas da escola, sei lá, mas é muito gostoso estar com as crianças, gente. Aninha, é uma delícia. Eu faço isso desde o meu 2º ano de gestão, porque o primeiro nós passamos por pandemia. Então eu vou em todas as festinhas. E foi muito bonitinho hoje, né? Eu falei para a menina que queria tirar uma foto, as crianças tiraram uma foto, eu falei assim: vou colocar na minha rede social. Ela falou assim:
Eu te sigo, prefeito. Desse tamanho. A menina tem 7 anos, 8 Que anos. belezinha. Achei muito bonitinho. É pra você ver que nós somos observados A o todo tempo todo. É o momento. exemplo. Todo momento, né? O Então, exemplo que a Fernanda olha o falou. tamanho da responsabilidade. Verdade. Vamos entrar num assunto delicado agora? Temos os fundos do poço. Todo mundo passa por dificuldades, mas existem uns poços que parecem ser mais profundos e parece que a gente nunca mais vai ver a luz. Você passou por um momento assim. Conta pra gente como que foi essa questão da doença agora. Eu fiquei muito bravo. E agora eu tô Voltando àquela respondendo. pergunta. Porque Deus foi dando alguns avisos pra mim que eu não achei interessante. É interessante. Eu já falo a palavra interessante, mas não gostei não. Não gostei nada. Porque esse caso desse senhor, a Darley, minha prima, ela trabalhava de enfermeira no Jardim Araújo, ela começou a mandar um monte de fotos de pessoas estomizadas. Um monte de foto. Eu falei, mas Darley, por que você está mostrando isso? Não, porque eu trabalho com isso, um monte de gente com bolsa. Aí eu falei, Deus, eu não quero nunca usar isso daí. Você passou uma listinha de coisas que você não queria pra sua vida. Não foi só aquilo lá, né? Não é interessante? Eu falei, não quero nunca usar isso aqui. Não quero, Deus. Não quero. Eu falei assim, bom, beleza. Daí o que aconteceu? Quando eu fui para o hospital, e eu vou cortar tudo, tá, gente? Eu vou tirar aqui um monte de coisa, a maneira como Deus me ajudou, como o doutor Alain me ajudou. Vou cortar tudo isso aí, eu vou lá no ponto exato. Foi exatamente isso. Ó, eu estava na sala, antes de entrar para a sala de cirurgia, eu me lembro assim, exatamente isso. Que a enfermeira chegou e falou assim, seu Josué, posso tirar seu travesseiro? Minha barriga estava desse tamanho. Né, tava com o abdômen super estendido, e daí eu falei assim, nossa, e ficar sem travesseiro? Aí naquela hora eu comecei a pensar um monte de coisa, mas um monte de coisa, de tudo aquilo que estava para acontecer na minha vida. Muito bem. Aí pedi para Deus 2 coisas, foi aí que eu falo porque que eu sinto essa necessidade de correr e continuar. Eu falei, Deus, eu não quero morrer. Se eu morrer, deu tempo de pedir perdão de tudo aquilo que eu tinha feito de errado. Mas se eu não morrer, eu prometo que eu vou fazer muito mais. Mas até então, eu estava naquele embalo, ainda eu estava triste, mas parece, Ana, que você ainda não tinha caído a minha ficha daquilo que estava para acontecer comigo. É ruim porque quando eu vi pela primeira vez a radiografia, como eu interpreto o raio-x, a hora que eu vi o raio-x do abdômen, então você toma um líquido para fazer o raio-x, chama Bariopac, faz tanto tempo, então aí o líquido vai indo, e se tem alguma coisa obstruída, ele para. E ele faz um nível. E eu falei, nossa, é caca. Aquilo me deu um arrepio tão grande, porque eu sabia de tudo aquilo que eu ia passar. E eu lembro que eu briguei com o médico em Bragança Paulista e falei, o senhor tem que me operar, porque está tudo parado. E eu tinha feito o exame em São Paulo, em Campinas, e o exame estava errado. No exame tinha uma parte ainda aberta, então eu podia fazer um examezinho para poder eliminar as fezes, para poder fazer a cirurgia. Só que eu percebi que não. E a minha sorte, porque quando eu tinha parado 3 dias antes de funcionar meu intestino, a minha sorte é que eu ia fazer uma semana de oração no CAAD. Eu lembro disso. Uhum. E eu iria tomar laxante, porque eu falei, Tá obstruído. Descobriu o câncer? Deus deu uns avisos antes. Eu não gosto de falar alguns sintomas, que às vezes a pessoa pensa, tá? Mas é verdade. E aí o que aconteceu? Parou tudo de funcionar. Eu falei, vou tomar um laxante. Que é o que a gente faz quando está constipado. Falei, mas eu vou tomar um laxante, eu vou fazer uma semana lá no CAAD, né, numas palestras, já a pessoa se dá um probleminha lá na hora, né? Eu saí correndo. E foi a minha... cristão não tem sorte, né? Foi um aviso de Deus. Foi Deus que falou assim, não toma. Aí comecei a brigar com o médico. Falei assim, doutor, o senhor precisa me operar. Doutor João, não é o doutor João Henrique, João Júnior, de Bragança. Não, porque deu no exame que tem uma parte que está abertinha, você vai tomar um remédio, aí vai limpar, você não vai precisar usar a bolsa. Falei, doutor, se o senhor não me operar até amanhã, vai começar a voltar pela boca. Jesus. Porque para baixo não está indo. Eu já tinha visto isso no hospital. Ele não vai para um lado, ele vai para o outro. E aquilo foi me dando uma angústia. Aí ele falou, tá bom, eu vou te operar. Discutimos, até, não vou entrar em detalhes. Quando ele abriu, estava o meu intestino que nem... Sabe quando uma mangueira você fecha e ele vai estufando assim? Prontinho para explodir. E aí ele falou, e no exame tinha dado benigno e estava aberto. Ele falou, isso aqui não é benigno nunca. A sorte que eu peguei um cara experiente, então ele fala que ele cortou com margem de erro, exatamente. E aí foi assim. O exame deu? Não sei. Não gosto de citar o hospital, que fica ruim, um hospital grande em Campinas,
Grande Campinas, deu, que estava com uma abertura ainda, então é isso que o médico falou para tomar, para poder eliminar, né? E que que no lugar, o que foi aconteceu, no lugar onde pinçou para pegar a amostra, era benigno, e o restante era maligno. Você acredita? Mas o teu sofrimento nesse período benigno foi menor, né? Foi. Você ficou Talvez seja isso para até acalmar meu coração, verdade, pode ser. Mas eu briguei com Deus, não foi naquela hora. Eu briguei com Deus foi quando eu acordei na UTI. Que eu bati a mão de um lado e eu não tinha uma bolsa, eu tinha duas. Eu não sabia o que era, mas na verdade uma era para urina, né? E a outra era a bolsa que eu não queria. Eu bati o olho e vi aquilo. Aí briguei muito, sabe, Carol? Briguei muito, fiquei muito bravo, muito bravo. Daí depois eu fiquei, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nossa, essa live vai render. Não tem problema. Foi muito engraçado que quando eu tive alta da UTI, os enfermeiros foram me tirando. Isso em 2013. A hora que eu fui saindo, o enfermeiro voltou. Falei, gente, será que eu piorei? Ele virou, você é prefeito na sua cidade? Falei, não. Tem mais de 50 pessoas na porta, nós não temos condições de passar aqui. Eu lembro até hoje, ele falou isso. Você prefere? Não, imagina, são meus amigos. E estavam todos lá, todo mundo lá. Mas a hora que eu briguei para ser mais rápido, foi quando eu fui pro quarto. E aquela noite eu tomava um medicamento que era de 4 em 4 horas. Porque eu não suportava a dor era terrível. Fiquei 14 dias sem poder comer nem beber uma gota d'água, e era só no soro. Eu fui pesar acho que 92 quilos, você toma bastante que eu fiquei inchado, literalmente. E daí, à noite eu comecei a brigar com Deus. E eu lembrei de um fato, eu não vou citar o nome, porque tenho famílias que eu amo demais, que conhecem ele. Mas ele era um investigador de polícia. Ele foi no hospital com um detento. Olha para onde foi a história. Ele foi para o hospital com um detento. Eu tirei raio-x daquele detento. E o detento estava algemado e com a tornozeleira no pé, assim do lado, junto com o investigador. E aí, de repente, o detento começou a fazer assim. Começou a dar 2 passinhos para o lado, e nós esperando sair o raio-x. E eu ia falar, filho, ele está fugindo. Né? Só que eu fiquei com medo. Se eu falo e aí de noite esse cara vem e passa a faca ali, olha que viajado, Ana. Eu comecei a pensar foi essa história. Foi. Você nem imagina. Daí o que aconteceu? De repente ele fugiu. Ele pulou 3 consultórios com tornozeleira e com algema. Nisso o investigador catou ele, jogou no camburão e chegou branco. Branco. Eu falei, viu, mas você já não está acostumado com isso? Acostumado. Falta 2 meses para eu aposentar. Se esse cara foge, eu perco minha aposentadoria. Bom, 6 meses depois ele tinha aposentado. 6 meses depois ele descobriu que estava com câncer, o mesmo câncer que eu tive, e morreu. Então naquela hora, naquela noite, eu falei, é isso que o Senhor tem preparado para mim, Deus? Pedi para o Senhor não dar essa doença, o Senhor deu. Pedi para não usar bolsa, o Senhor permitiu. E agora eu estou me aposentando, porque eu estava aposentando mesmo, já tinha entrado com o pedido de aposentadoria. Eu estava me aposentando, então é esse o futuro que o Senhor tem para mim. Nossa, sua cabeça deve ter ficado... Briguei muito. Nessa hora, que aí tem a história que você conhece. Nessa hora, entrou uma senhora, Ana. Não sei o nome dela, não sei que igreja ela é, nem imagino. Ela estava assim, e ela leu a papeleta, que ela não me conhecia, naquela meia luz. Eu não queria acordar de Vânia, porque quem mais sofre é a família, não é nem a gente. Ela falou assim, seu Josué, eu posso fazer um pedido? Daí eu falei assim, pensei comigo, pedido aonde? Não tinha um buraco, não tinha uma sonda, gente. Né? Literalmente mesmo. Eu falei, não respondi para ela, lógico. Falei, pode falar. É que era 3 horas da manhã. É que todos os dias que eu não estou de plantão, eu levanto e pego meu caderninho de oração e oro para as pessoas que estão lá. Eu gostaria de colocar seu nome lá. Hoje eu conto sem chorar. Mas naquela hora era Deus falando assim, estou aqui, estou falando. Mas foi exatamente na hora que eu estava, nunca mais vi essa moça, nunca mais vi, Ana, nunca mais vi. Aí Deus falou assim, estou aqui, falando com você. E quando a gente está passando por esses momentos, não sei você, mas parece que a gente não escuta Deus. Né? Não. Eu estava bravo aquele dia. Eu estava muito bravo. Muito bravo, muito chateado. A gente começa a cobrar a Deus. Eu sou um bom menino.
Eu sou diretor dos Pede, jovens. não tem melhora. Eu dou estudo bíblico. Eu faço isso. Eu cuido de acampamento. Isso é sério. Eu estou falando brincando aqui, mas você cobra a Deus. E isso nada mais é que obrigação da gente. Nós não somos nada. É Deus, é como Deus falou com Jó. Onde você estava quando eu criei o universo? Né? Eu acho que quando eu estava brigando com Deus, eu falei assim, você não imagina o que eu tenho preparado para você. Mas sabe que muita gente pensa que é errado brigar com Deus, mas não é. Isso demonstra relacionamento. Porque, tipo, se você não Você é cresce, sincero. você poderia simplesmente... Nem existe. Vou seguir, vou fazer por mim mesmo. Mas brigar, esse fato de você brigar com Deus, se você está nesse momento que está em briga com Deus, é um momento importante. E essa resposta que você teve foi por causa dessa briga. E você nunca mais vai esquecer dessa resposta que ele te deu. Não. Eu tô aqui. E aposto que todos os momentos difíceis que você passou depois disso, você deve ter escutado a mesma voz. Verdade. Estou aqui. Então, esses momentos de briga com Deus marcam momentos com Deus. É isso. Não pense que é errado. E quando essa mulher entrou e você viu que era uma resposta de Deus, te deu mais esperança para... Deu. Mas eu passei por um outro momento mais complicadinho depois. Posso comentar rapidinho? Eu cheguei em casa depois e eu estava com bolso, estava bem assim, né? Não tinha feito nada, químico, nada, já tinha até inclusive aceitado a proposta de vir trabalhar na Secretaria de Saúde. Recebi uma mensagem, foi um médico lá me visitar, chegou, Ricardo, fiquei a noite toda, doutor Rafael Nório, nossa, adoro ele chegou e falou, Ricardo, fiquei a noite toda estudando o seu caso. A gente não tinha muita amizade. Eu não tinha muita amizade com o doutor Rafael. Falei, por que você ficou estudando meu caso? Não, você vai ser curado. Fica tranquilo. Falou assim, tá bom. Até que um outro médico, eu não gostaria de citar o nome também, chegou para mim e falou, Ricardo, não fique chateado que eu vou dizer para você, mas eu acho que não fizeram a sua cirurgia da maneira correta. Você tem noção disso? Nossa. Depois de você operado, você está aqui uma carta, eu gostaria que você fosse para Barretos e lá vão cuidar de você. Aí eu pedi pro meu grande amigo, literalmente Marcão, me levar. Ele, o João, na época o João Pione foi junto comigo e fui para Barretos. Mas eu fui na cabeça assim, vou chegar lá, duas respostas. Eles vão falar assim para mim, Ana. Fica tranquilo, tá tudo certo, toca a sua vida. Não ficou muito bom, mas nós vamos cuidar de você aqui. Eu não recebi nenhuma coisa nem outra. O médico foi ele virou assim para mim e falou assim, viu, esse médico que mandou você aqui, ele tá achando que você é um capô de carro, que eu vou levantar, ver qual peça foi trocada, qual não foi. Você vai ser cuidado lá em Bragança. E acabou. Sério? Falou assim. Eu pergunta pro Marcos. Foi grosso. Muito. Eu vim o caminho, aquelas 4 horas de viagem chorando. Até que, no final da viagem, eu não sei porque foi, o Marcão colocou uma música lá. E essa música, eu gostaria que terminasse a live com ela. Você tá tudo preparado. Essa música, mas quando vocês ouvirem essa música, prestem atenção na letra dessa música. Quando começou a tocar essa música, eu me emocionei muito, porque ela falou coisas assim que eu precisava ouvir. Mas a maior frase, Fernanda, que ela falou naquela hora, era o seguinte. Essa. Ela virou assim pra mim e falou assim. Ela falou desse jeito. De que mais eu preciso. Se eu tenho você, meu Jesus. Deu pra entender? Era Deus falando assim pra mim. Eu não tô dizendo pra você se vai dar certo, se não vai dar certo, se você vai ser curado, se você não vai ser curado. Mas você não precisa de mais nada. Você entendeu? Assim, escuta essa música. A música é De Que Mais Eu Preciso. Nova voz. Ela fala assim, eu tô aqui, senta no meu colo, vem aqui, é como se disse assim, Deus falando assim pra mim, senta aqui no meu colo que eu vou cuidar de você, vem cá. E daí ela fala assim, para de se preocupar, você tem eu. Era Deus falando direto comigo. Cheguei em casa, era 6 horas da tarde, falei assim pra Divânia, Nian, eu vou deitar. Aí Divânia falou assim, mas vai deitar? Você tem que ser forte, você é o esteio da nossa casa. Eu falei, não, eu preciso deitar. Aí imaginei, essa noite vai ser a noite. Eu não vou dormir direito, isso não vai ser bom. Aninha, eu não lembro, eu não sonhei, eu não escutei nada, não vi nada.
Eu deitei às 6 horas, eu acordei às 8 da manhã, sem nada. E acordei com uma paz. Mas com uma paz. E essa paz me acompanhou durante meu tratamento inteirinho. E durante... Sofri, tem quem faz quimioterapia, rádio, eu sei. Desculpa estar contando minha história, pode ser que você tenha passado por problemas muito maiores do que esse, me perdoe. Sei que talvez você esteja passando por grandes dificuldades. Mas eu não duvidei de Deus nem um minuto mais. E durante todo aquele tempo, várias pessoas vieram falar com o Ricardo, perguntando: Ricardo, como é que você venceu? Porque as pessoas, quando descobrem que não está bem, era que a pessoa procurar pessoas que venceram. Já passaram. Então foi ali. As pessoas viram, eu entendi meu propósito. Sabe? Eu entendi meu propósito. Mas se vocês vão escutar, mas escutem, a hora que você chega na sua casa, entra no quarto e escuta a música. De que mais eu preciso? Nova voz. Aí você vai entender o que foi que eu senti. É isso. Você entende que a sua história é um refrigério para quem pode estar passando por isso? É. Era Deus falando assim. Como é que foi? A minha graça te basta. Não é isso? Minha graça te basta. Não é isso que o apóstolo Paulo falou? Ele falou: tira Uhum. esse espinho. Eu queria ficar sem a bolsa, eu não queria fazer quimioterapia, eu não queria... detalhe, naquela semana, naquele dia, um dia antes, eu recebi a notícia muito triste da minha prima Leninha, que havia falecido, esposa do Delmo, do mesmo problema. Então o que você tem na cabeça? Deus cuida. É isso. Deus cuida. Não precisa de mais nada. Não preciso de mais nada. Se eu tenho a ti. Falei muito, né, Carol? Desculpa. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Isso. Eu acho que você sempre teve o seu ministério como a coisa principal da sua vida. Foi. E acho que se esse período da doença veio te ensinar alguma coisa, foi te firmar mais ainda nesse propósito. Me fortaleceu. Com certeza, né? E acho que aí você teve um novo encontro com Deus. E Foi. de saber que Deus, ele não queria a sua doença. Mas ele, já que ela veio, ele usou isso Pra me para te fortalecer. fazer mais forte e para você poder socorrer quem passasse por É isso. isso. Eu acho que o dia que a gente não acreditar mais nas pessoas, a gente perde a razão da vida. Lógico que eu fico muito triste, muito chateado quando algumas pessoas que não me conhecem me julgam. Eu fico, não vou falar que eu não fico triste, porque eu fico. E tenho muitos erros, tenho muitas falhas. Peço perdão por eu ter errado com algumas pessoas. Peço perdão. Me perdoe. Me perdoe por ter errado com algumas pessoas. Mas eu nunca quis errar com ninguém. Tem uma pessoa que eu preciso procurar. Eu tenho que pedir perdão para ela. Eu tenho que pedir perdão, sabe? Vem essas coisas na minha cabeça, né? Por isso que às vezes eu falo que a Divane é engraçada. A Divane, às vezes, se eu chegar aqui, olhar assim, perceber que a Carol ficou chateada com alguma coisa, eu falei alguma coisa com a Ana me magoou. Eu fico com negócio na cabeça o tempo inteirinho. Aí a Divane assim: não esquenta não, já que passa. Esquece. Ela esquece, é verdade. Eu fico muito assim, preocupado, muito preocupado. Final da vida de José, mas não de Josué. De José. José, ele traduziu, né? Deus deu a tradução do sonho e o faraó colocou ele como governador do Egito. Capítulo 41, verso 39, diz assim: depois disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há de tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. E a gente sabe, né, que o sonho simbolizava 7 anos de fartura e depois 7 anos de uma fome terrível. Durante os 7 anos de fartura, assim foi. José trabalhou incansavelmente. E ele armazenou tudo que ele podia. E aí, no verso 53, chega o momento. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Por que havia pão? Por causa da fidelidade de um menino que lá atrás foi jogado no poço, que
foi vendido como escravo, que foi jogado na prisão, mas que em todo momento permaneceu fiel e lembrava que Deus estava com ele. Ele permaneceu fiel e honrou a Deus em todo o tempo. Ricardo, você foi colocado como governador da terra de Socorro. Quem dera. O que isso significa? O que passa pela sua cabeça? Você esperava que isso ia acontecer Não. na sua vida algum Uma dia? vez eu sempre levo, sempre crianças, eu acabo indo no gabinete lá, eu acho muito legal, acho muito lindo falar com as crianças, né? Porque eles têm que entender que, infelizmente, o político é sinônimo de corrupção. E eu fico muito triste, foi uma das coisas que mais, se eu ia aceitar ou não. E só ele que conhece meu coração, eu não sou corrupto. E nunca vou ser, né? Amém. Até uma vez alguém falou assim pra mim, Ricardo, você não tem medo de ir pra prefeitura e de repente com essa corrupção? Eu falei, se eu me tornar corrupto é porque eu sempre fui, e eu só não tive oportunidade. Só isso. Acabou. Ponto, né? Então, eu nunca. Aí uma vez alguém falou, cara, como você se preparou para ser prefeito? Eu falei, a vida vai preparando. Foi exatamente o que você falou no início. A vida foi me preparando para aquilo. E uma coisa que eu sempre penso, eu tive uma gestão de muitas lutas. Mas eram muitas lutas, né? De muitas turbulências. Mas eu nunca quis ser melhor do que ninguém. O que eu quero, eu sei que a gente tenta fazer o melhor, mas eu queria fazer o meu melhor. E eu lembro que o Luciano, prefeito Luciano, ele falou uma frase que eu fiquei assim muito, muito emocionado. Duas coisas que ele me falou. Eu falei assim, até brinquei com ele, não, Luciano, você tá tranquilo aí, tá fazendo até TikTok. Eu brinquei com ele, né, o Luciano, ele chama Luciano Lopes até, inclusive. Eu falei, Ricardo, não fique triste, porque era você que tinha que estar lá em Socorro para passar por essas dificuldades. Era você que tinha que estar lá. Pandemia, enchente, Baixa dengue. arrecadação que aconteceu em todas as cidades e dengue agora. Ele falou assim, aí ele falou uma frase que me deixou muito assim, eu fiquei emocionado, porque foi assim, quando o corpo do bombeiro foi para vir para cá, para Socorro, eles falaram, Ricardo, nós não estamos bem em Lindóia, e nós vamos sair de Lindóia para vir para Socorro, que você está querendo o corpo do bombeiro para cá. Eu falei, se for para tirar de outra cidade, eu não quero, na minha. Não, eu quero que fique em Lindóia. Eu não conhecia o Luciano, nunca tinha visto, falei, eu quero que fique em Lindóia, quero ter o que tem aqui. E num dia da reinauguração do bombeiro de Lindóia, o Luciano falou, eu já conhecia ele, conversava, ele virou assim, a política nos traz muita tristeza, mas traz pessoas maravilhosas como o prefeito Ricardo, que se o bombeiro está aqui em Lindóia, porque um dia ele falou que não era para sair daqui. Você tem noção de uma coisa? Eu nunca imaginava que o comandante geral do estado contou para ele. Olha Na só. época. Então, quer dizer, é algo assim que a gente guarda no coração. E a gente fala assim, puxa, lógico, a gente não quer passar por tudo isso, mas Deus nos ajudou a vencer a pandemia, com a graça de Deus. Deus nos ajudou a vencer as enchentes, com a graça de Deus, que lá, olha o sul que está passando, né? Não é fácil. Deus nos ajudou a vencer tantas dificuldades, Deus nos ajudou a vencer a dengue agora, e daí, é isso, acabou. Então a minha missão, eu sei que eu poderia até ter feito, mas não sei, a gente não sabe, mas eu tentei fazer o meu melhor e fiz o meu melhor. Então, Deus prepara você para essas coisas, mas eu nunca imaginava estar como prefeito, porque eu nunca fui candidato nem a síndico de prédio, entendeu? Nunca, é sério, nem na escola nada, Aninha, nunca fui candidato a nada. Ricardo, pelas histórias que a gente vê e pelo que a Carol leu, você percebe que aonde você foi colocado tinha uma necessidade, que nem teve a abundância e teve a fome. A nossa situação... Eu tinha que enfrentar isso, era eu. Exatamente, você tendo... Não gostaria que fosse eu, mas foi eu. Você tendo essa fé, tendo essa visão, você acha que Fernanda, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vejo literalmente, eu olho assim, Deus, ele é tão maravilhoso, porque assim, você vai ver uma coisa, Ana, você vai passar alguns tempos, você vai lembrar que você passou porque você ficou internada, que você passou por aquelas dificuldades, perfeito? Mas Deus não permite que você sinta o que você sentiu mais. Então, por exemplo, eu lembro que eu passei pela doença, mas eu não lembro das dores que eu senti, é isso que eu quero dizer. Você entende? Então, Deus, se você passou e venceu, porque Deus te ajudou, literalmente. Então eu falo assim, gente, mas eu passei por isso, como é que eu tive sabedoria para suportar isso? Como é que foi que eu não desisti? Você vê claramente que não é você.
Literalmente, que é isso aqui. Vai, chegou a sua hora. Pode chegar a Trouxe contar? um negócio muito legal aqui. Vamos tirar. Então Chico. vou contar isso aqui, acho que a gente, né, pode ir pro final, porque senão eu fico Sim, judiando vocês. imagina. Tem muita coisa para falar. Mas E foi nós tem assim. bolo pra comer. E tem bolo para comer. Mas foi assim que aconteceu, eu quero contar para vocês. A primeira vez que eu visitei a prefeitura, eu vi Vi isso esse aqui. sapatinho. Gente, aqui tem um sapato, e eu vou explicar. Quem vai lá no gabinete sabe, viu esse sapato. Eu já contei essa história várias vezes, inclusive até na TV Novo Tempo, eu acabei contando, tal, é uma coisa que marcou. Enfim, o que aconteceu? Quando eu recebi a proposta, né, de estar com o prefeito, eu não aceitei. Foram várias vezes, várias propostas, desde anos assim, falei, não, até que aconteceu um fato lá, né, que apareceu nas pesquisas e tal, e aí isso mexe com o ego da gente. Falar que não, verdade, eu estou sendo bem transparente, né? Puxa vida, um menino assustado, vendedor de salgadinho, vamos colocar assim, né? Como a Carol falou, que foi expulso do Clube 15. Do Clube 15. Clube, de repente alguém chegar, eu já muito orgulho de ter sido secretário de saúde durante 12 anos, 11 anos, 3 anos como em 97 e 2000, depois 8 anos. Aí daí eu aceitei. Só que quando eu aceitei, vocês vão achar engraçado isso, quando eu aceitei, eu saía na rua e olhava para as pessoas assim, por que ela vai votar em mim? É sério. Aí eu olhava, ela não vai votar em mim. Não, aí, você entendeu? Aí comecei a pensar, porque eu não conseguia imaginar isso. Falei, mas agora eu já aceitei. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? O que eu fiz? Muito bem. E começou a acontecer. Eu comecei então a fazer o que, né, que era aí. Eu lembro que o André falou assim, você quer ganhar uma eleição, gasta o seu sapato. Né? Ele falou assim, aí comecei a ir de porta em porta, né, e falando com um, falando com o outro. Aí que foi importante. As pessoas saíram, Ricardinho, entra aqui. Claro, você não lembra, mas as pessoas lembravam do Ricardo quando ele trabalhou lá no início, no hospital. Você cuidou do meu pai. A outra virou, você não acredita, lembra aquele dia que você estava de folga, eu fui na sua casa porque o rapaz do raio-x faltou, você largou tudo e foi lá tirar o raio-x. Lembra aquele dia que eu fui na secretaria? E aí comecei a ver, por que eu coloquei esse sapato aqui? Eu comecei a bater de porta em porta porque é o seguinte, Fernanda. Você tem que pensar muito bem o que você faz da sua vida. Porque hoje as pessoas estão precisando de você. Amanhã você está na porta dessa pessoa. Então eu costumo dizer que esse sapato foi o sapato que eu saí e pedi voto. Entendeu? Esse é o sapato que eu saí. Que legal. Que eu saí e pedi voto, né? Nossa. Olha aqui, não, Deixa eu ver se tá gasto. Tá gasto. Até foi o Flávio, meu grande amigo, estamos orando por você, viu, Flávio? Foi ele que fez essa caixinha na época, Flavião. E aí, por que eu coloquei esse sapato aqui? Fernanda, Carol e Aninha, o seu sapato hoje está escrevendo uma história. Todos os seus passos é uma história que está sendo escrita. E um dia esse sapato vai contar para você a história que você escreveu. Então esse sapato contou para o Ricardo a história que eu havia escrito ao longo da minha vida e não sabia. Então é bem aquilo. Deus foi preparando porque Ele tinha algo para a minha vida. E esse sapato contou essa história. E continua contando essa história. Então eu sempre penso, trate bem as pessoas, faça o seu melhor, porque um dia o seu sapato vai contar essa história. Vai contar essa história. Uma frase atrás de um caminhão, vou até tirar uma foto depois para eu postar um dia. Estava escrito assim, vivendo uma história de um filme sem replay. Olha, que legal. Verdade. Então foi isso que aconteceu. E aí eu guardo ele assim. Eu até lembro uma dica, eu entrei na casa e tava uma senhora. Não, você cuidou do meu filhinho, não sei o que lá, vou chamar meu filhinho. E chamou. Aí entrou um senhor de cabeça branca. Eu falei, nossa vida, o senhor tá acabadinho, hein? Eu pensei comigo, esse era o filhinho. Foram muitas histórias, muita coisa bonita. Uma das histórias que me marcou muito, eu me lembro que eu estava no hospital e eu estava cuidando de uma pessoa em coma. E eu cuidei durante muitos dias daquela pessoa em coma, cuidava, e como a gente trabalhava um dia sim, dia não, cheguei no outro dia, o paciente não estava mais lá. E o que você pensa? Ele descansou.
Depois de um tempo, veio uma moça e me trouxe um presente. Falou assim, isso aqui foi meu pai, pediu para que eu comprasse para você. Mas quem que é seu pai? É lá do quarto 11, leito 1. Aí eu, mas é que eu achei que ele tinha... Não, Ricardo. Ele tá bem, tá em casa e ele viu você cuidando dele. Em como ele lembrava? Ele estava raciocinando. Ele não conseguia somente se comunicar. Tem uma outra história curtinha, perdão, mas é bem rapidinho. Não, mas foi bem rapidinho. Esse foi uma outra coisa que me arrepia. Eu fico assim, história. Eu fui levar um paciente e levei no quarto, eu não lembro que quarto que era, não lembro. Levei. E era o Vicente, que era enfermeiro. E daí eu falei pro Vicente, isso aqui eu trabalho no raio-x, foi só para ajudar. Eu ajudava muito os enfermeiros. Daí o Vicente falou assim, Ricardo, espera aqui um pouquinho que eu vou buscar o medicamento dele. Tá bom. Eu do nada, não tinha porquê, eu não estava levando medicamento, eu não estava levando nada, Carol. Eu fui no quarto. Quando eu cheguei no quarto, ele estava roxo, a gente fala que é cianótico, em cima da cama ele teve um infarto. E naquela época tinha uma campainha que ficava puxando. Eu pulei em cima dele, eu fazia massagem, com uma mão fazia massagem, com a boca puxava a campainha e fazia massagem. Eu lembro que eu quebrei 5 costelas dele, porque na massagem, aí os médicos chegaram, aquela coisa toda, até hoje ele encontra comigo na rua e fala, tô vivo por você, mas não precisava apertar tanto. Então tem muito... Por que eu fui lá aquela hora? Olha como Deus fala com a gente. E aí, se eu for parar, tem muita história. Ai, gente, muita poderia coisa ficar legal. aqui o dia, a noite toda mesmo, né? Muita história legal. Muito então legal. tem muita história. E tenho certeza, talvez eu tenha bisneto no raio-x. Mas Ai, vamos gente. lá. É verdade. E para você que está aí, que teve a sua história marcada aqui pelo nosso Ricardo. É mesmo. Comenta aí. Verdade. Eu tenho uma história marcada. Que legal. Isso aí. Vai ser muito legal. Particularmente, pra mim, essa live foi, assim, acho que tudo que eu precisava. Que bom. É sério. Ela vai chorar de Foi o novo. dia certo da sua volta, então, Foi, Ana. foi. Que bom. Vocês vão prometer uma coisa. Cheguei em casa antes de dormir, vai escutar a música. Vai. E a gente vai colocar Combinado? no final da live também. Combinado? Combinado. Vocês vão sentir de verdade o que eu senti. Pra gente encerrar. Jeremias 29:11. Porque sou eu, Deus falando, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho pra vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Que você fique com essa mensagem no seu coração. Tem alguma frase, alguma mensagem, última mensagem que você gostaria de deixar? Só pode terminar, né? Com Josué 1:9. Josué 9. Foi a frase, foi o texto que me acompanhou ao longo da minha vida, principalmente nesse momento difícil. Fala você, Carol, vai. Eu vou pegar então na versão da Bíblia Viva, porque é a minha preferida. Eu não sei Seja se você forte, não te conhece. espantes. Eu serei contigo onde quer que andares. Como é na sua versão? Josué 1:9 diz assim: Digo e repito, seja forte e corajoso. Nada de desânimo e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Maravilhoso Deus. Nosso coração tá arrepiado de tantas bênçãos que nós ouvimos aqui nessa noite. Nós te louvamos pela vida do Ricardo. Te louvamos não só porque hoje é aniversário dele, que a gente é muito grato por isso, e a gente deseja que o Senhor conceda a ele muita sabedoria, muita saúde, muitos, muitos, muitos anos de vida, Senhor. Mas nós te louvamos por toda a vida que ele teve, toda a trajetória dele até aqui. É uma grande lição. Muito obrigada por cada coisa que ele passou, mas muito obrigada porque o Senhor esteve com ele em cada momento da sua vida. Seja nos momentos bons, nos momentos difíceis, no fundo do poço, na doença mais terrível, o Senhor nunca o desamparou. E agora, nesse momento em que ele está também, que acaba influenciando todos nós, o Senhor está com ele todos os dias e nós te agradecemos muito por isso. Que essa história possa alcançar os corações que precisam. A Ana já falou aqui, que já tocou no coração dela. Mas temos a certeza de que muitas pessoas estão aqui nessa live, nesse momento, e que precisavam exatamente dessa mensagem.
que ela chegue nos corações que precisam dela e que a gente tenha plena certeza de que o Senhor está conosco, estejamos onde estivermos. Obrigada, Senhor, por ser o nosso Deus. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Posso dar um tchau para terminar então? Claro. Eu queria mandar um beijo para minha esposa, para Laizinha, para meu filho Alisson, para minha mãe que não está bem, né, que ela vai se recuperar. Queria mandar um beijo para todos vocês, colaboradores da prefeitura. Muito obrigado por vocês me ajudarem em tudo que vocês fazem. Queria mandar um beijo muito especial a todos os meus colegas de trabalho do hospital que passaram comigo naquele tempo, durante aqueles 30 anos do hospital, né? Para vocês, que alguns ainda estão lá, o pacotinho LED do Jornal Município, tá? Para o Zezinho Mazzolini, para a família do Zilinho, que eu trabalhei na Lanchonete Itália, para os meus colegas de classe, muito obrigado, porque essa história foi escrita com vocês fazendo parte. Amém. Uma boa noite, até sexta-feira que vem, nesse mesmo horário. Nesse mesmo bate-canal. É isso aí. E a gente vai comer bolo agora. O aconchego da tua presença me aquece como um cobertor. O teu toque tão manso e sereno traz a cura para minha dor. Teu abraço tão cheio de afeto me conforta e faz sentir tão bem. De que mais eu preciso na vida?